Olá, queridos, graça e paz. Vamos então ao nosso devocional do dia de hoje, dia 23/4/2026. Nós estamos em Oséias, capítulo 1, e hoje, dando sequência à leitura, o verso de número 3, ok? E diz assim: Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Oséias, capítulo 3, nós estamos observando nas Escrituras o que é o reflexo da interpretação de Deus, como Deus vê o exercício sacerdotal, o exercício da dedicação, representando Israel sendo entregue a Deus, sendo filho de Deus, tendo sido consagrado para uma convivência de sacerdotismo, consagração contínua, conversa, comunicação, adoração, servir a Deus em todo o tempo, né? Todo o tempo ali diante da face de Deus, como as próprias figuras ilustrativas do Velho Testamento nos mostram, quando Deus mandou fazer a caixa da arca, a caixa de madeira revestida de ouro e em cima a tampa com aqueles dois querubins, um olhando para o outro, que simbolizava a glória de Deus. O que era aquela glória de Deus? É um querubim olhando para o outro, significava uma reflexão totalmente dedicada ao outro, né? Um vínculo de comunicação e sentidos com inteireza, significando o ser humano diante de Deus e a face de Deus diante dos seus filhos, o ser humano, constantemente quando ele realmente está dedicado em consagração. Os sentidos de Deus ligados a nossos sentidos e os nossos sentidos ligados aos sentidos de Deus. Em tudo que a gente vê, em tudo que a gente ouve, em tudo que a gente toca, em tudo que a gente reage, a vivência e a vivificação de Deus está ativa dentro de nós. Nós vamos falar sobre isso quando a gente estudar sobre os sentidos, né? Como funcionam os sentidos diante de Deus, igual quando Hebreus fala que os nossos sentidos estão sendo trabalhados e exercitados na presença de Deus. Mas aqui voltando hoje para a nossa matéria de Oséias, nós verificamos que a inteireza de Deus, ela foi planejada por Deus para ela ter o seu fruto completo. Quando ela não tem um fruto completo, nessa essência de verdadeira entrega, comunhão, ela reflete o resultado parcial. Aqui nós vemos um versículo antes, quando a gente já meditou no último versículo de Oséias gravado no canal, diz: o princípio da palavra do Senhor veio por intermédio a Oséias, e disse o Senhor: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu. O que Deus estava querendo deixar claro aqui? Por que Deus permitiu essa circunstância? Por que ele não se assustou, né? E hoje a gente vai ler esse versículo que diz: realmente, Oséias foi, pois tomou a Gomer, filha, ainda até pôs o nome do pai, né? De Diblaim, e ela concedeu e lhe deu um filho. Por que para Deus, ele, de certa forma, deixou que isso acontecesse? Afinal, isso é totalmente contrário à palavra. Porque Deus estava mostrando que, uma vez que o valor interno ele é desconsiderado, ou seja, não há, como também estamos estudando em livros atrás, acho que é Malaquias, que estamos estudando sobre isso, a consideração para com respeito em manter as coisas de forma trina. Se não há uma manutenção trina completa de tudo, lembrando e considerando o jeito que Deus cuida das coisas e lembrando que Ele está em tudo, quando se perde a consideração pela vida, pelas funcionalidades dos movimentos de manutenção da vida, nas origens realmente de respeito diante de Deus, de que Ele está não só vendo, não é só os olhos de Deus lá no céu, olhando como se Ele fosse detetive, não, mas Ele está convivendo conosco, Ele está sentindo,
tocando, percebendo, analisando, escutando, vendo todo o processo. O que vai acontecer? E nós vamos ver essa parte da presença de Deus analisando todo o processo no livro de Ezequiel. Estamos começando a estudar sobre isso. Quando não tem mais essa consideração, não tem mais esse respeito com os detalhes da vida, nem com os detalhes do próximo, a terra perde o respeito. O que significa essa terra? A ambiência de vida perde o respeito. E quando a ambiência de vida perde o respeito, começa a perder a funcionalidade de todo um ambiente, uma comunidade, as pessoas que estão envolvidas naquela ambiência. Nós estudamos sobre a questão da terra estar corrompida e contaminada por causa de prostituições. Também já observamos um pouco no livro de Levíticos, capítulo 18, entre 16 a 18. Por ali, nós já observamos um pouco. Quando Deus fala que a forma que o indivíduo lida com as reações quanto a ele fisicamente e ao próximo, ele vai valorizando ou desconsiderando todos os laços de honra e respeito ao redor. E quando ele desconsidera tudo isso, ele vai contaminando o sistema de respeito de uns para com os outros da vivência. Ele desrespeita ambientes, ele desrespeita pessoas, ele desrespeita laços de sangue, ele desrespeita a si mesmo, vai desrespeitando tudo. E isso vai contaminando a terra. A terra vai perdendo valorização de consideração ambiental, estilo de vida e racional dos próprios indivíduos ali. E Deus, da mesma forma que explica, da mesma expressão que está lá em Levíticos, Deus fala aqui em Oséias. Você vai representar o estado externo, porque o povo de Israel não estava enxergando, precisava enxergar a gravidade do que estava acontecendo. Você é sacerdote, mas você vai tomar uma mulher de prostituição para que o povo entenda que a desconsideração chegou num nível, a falta de valorização e de manter completamente aquilo que precisa ser mantido em todas as áreas chegou num nível tão agravante que a própria ambiência já não tem definição mais. A terra, o lugar de ambiente já está variável completamente, né? Variou, aqui na expressão se prostituiu. Não tem mais definição em nada, para nada, não tem mais consideração para nada, perdeu-se tudo, desviando-se, saindo do foco, diz o versículo aqui, do Senhor. A palavra Senhor, quando Deus se refere na Bíblia Senhor, ele está dizendo, eu sou o organizador, o administrador. Ele está dizendo, sobre isso eu estou organizando. Quando Deus fala assim, diz o Senhor, ele está dizendo, assim vem uma organização a respeito de próximo tema, ou uma pessoa, ou algo. Então, quando diz, foi desviando-se do Senhor a terra, estava saindo do foco da administração do Senhor, perdeu-se a consideração, perdeu-se a honra, perdeu-se a oportunidade de honrar o próximo e a si mesmo. Isso porque a variação, ela entrou no ambiente. E aí, então, para Deus, ele não se assustou, porque Deus conhece a realidade, né? Deus não se assusta em saber que no meio de um ambiente que muitas vezes é consagrado, deveria ser mais consagrado a Deus, às vezes há questões de contaminação, de prostituição. Para Deus ele não se assusta. Por que ele não se assusta? Porque ele já conhece o interior e ele sabe que só vai ter vida saudável se tiver cura, se tiver a interpretação correta de como lidar com aquela área. Nós estamos estudando em Lucas que a ferida, seja espiritual ou emocional, ela vem por uma interpretação distorcida mental, a princípio, daquela área. Por causa da forma de interpretar indevida, vem a enfermidade e a reação da enfermidade.
seja ela espiritual, emocional ou física. Então aqui a terra estava doente, variável, prostituída. E Deus agora estava expondo algo que ele já sabia para chamar a atenção e consertar a forma de interpretação, né? E aqui a gente vê que tudo isso Deus fez porque a prostituição, ela significa variação, ou seja, onde não tem foco, aonde não tem interesse, existe o quê? Uma distância, seja em que área for. Se o indivíduo não consegue se focar naquilo que ele tem nas mãos, diante da vida dele, que apareceu para a vida dele, se ele tem algo que foi dado por Deus para ele cuidar, ok, vou cuidar. Mas aí ele não tem foco, ele não tem inteireza, ele não tem dedicação de manutenção trina, espiritual, emocional e física, né? Num exemplo específico aqui que nós estamos vendo, que é o livro de Oséias fala sobre Israel. Israel foi chamado por Deus. Era para ele ter o quê diante de Deus? O foco. Foco de proximidade, cada vez mais perto de Deus. Se ele estava com problema, com dificuldade, com alguma, mais perto para saber como Deus queria agir e não distância. Da mesma forma, outra representação no livro de Oséias é Gomer. Gomer é a mulher a qual Oséias foi buscar. Ela era para estar cada vez mais próxima do seu esposo. No relacionamento, tinha que ter a manutenção trina, cada vez mais próxima do esposo e não distante. Mesma interpretação para nós que estamos analisando Oséias e vendo que também trata-se do exercício sacerdotal, da consagração sacerdotal diante de Deus, ela ser, às vezes, influenciada ou contaminada com prostituição. Cada sacerdote, cada um que serve foi chamado por Deus, foi chamado para se aproximar, sempre mais perto e não distante. Então, a inteireza, ela é um imã de proximidade, cada dia mais. Ninguém se levanta pela manhã e diz, eu vou deixar meu pé hoje em casa direito, eu vou sair só com o esquerdo, vou para a cidade fazer compra, fazer as coisas, quando eu chegar eu ponho meu pé de volta. E aí eu trabalho com ele à tarde. Não existe. Aonde o indivíduo vai, todo o corpo do indivíduo vai junto. Né? Ninguém diz, hoje eu vou deixar meu braço, hoje eu não vou sair com ele, estou cansado, vou deixar ele em casa, aí eu vou sair sem braço e depois eu ponho ele, não tem jeito. A funcionalidade da inteireza, ela vai junto aonde ela tiver que trabalhar, no que ela tiver que fazer, no que ela tiver que pensar, no que ela tiver que olhar, no que ela tiver que projetar, no que ela tiver que sentir, no que ela tiver que reagir, no que ela tiver que perceber, no que ela tiver que enxergar. Tudo que aquele indivíduo está fazendo, todo o funcionamento dele vai junto. E isso trata-se também não só de um corpo, mas daquilo a qual nós nos aliançamos. Se nós estamos fazendo aliança com Deus, se nós estamos fazendo aliança de sangue com os nossos, então tudo que nós fazemos é para Deus e para aqueles que Deus nos colocou nas mãos para cuidar. Tudo que nós fazemos é para Deus e com foco, sem variação, com foco de inteireza naquilo que estamos realizando em cuidado, ok? Mas o que acontece? Quando o indivíduo ele deixa o foco, ele sabe que ele tem algo para cuidar, no caso aqui um sacerdote, o povo de Israel, ele sabia que tinha Deus para conviver, para ouvir todo dia, mas não precisa ter tanto foco, não precisa ter tanto interesse, vamos deixar um pouco de lado. E foi deixando de distância. E a mesma medida que vai criando de distância num relacionamento que devia ter extremíssimo foco radical trino, não só espiritual, não só emocional, físico presente, o indivíduo não tem foco, a mesma medida de distância vai gerar aquele lugar que era para ter tido proximidade,
ele vai gerar naquele relacionamento, aqui tratando seja relacionamento do sacerdote com Deus, relacionamento do esposo e a esposa, ou relacionamento do povo ou de um sacerdote ao seu próprio trabalho, né, diante de Deus e o povo para com Deus. O mesmo nível de distância que era para ter de maior proximidade que não há, gera um vazio. E aquele vazio, o indivíduo começa a querer buscar algo para preencher aquele vazio em outra área, em outra questão, em outro assunto, porque não sabe como resolver o que está faltando. Ele sabe que está faltando algo, mas não sabe o que. Em vez de ele continuar indo mais próximo de Deus, num relacionamento, em vez de cada vez mais ter o foco, um olhando para o outro, como a presença da arca, um querubim olhando para o outro, aliança de consagração, veneração, dedicação, olharmos para a face de Deus e não deixarmos jamais essa face de Deus conosco. Mas quando há uma distância, a distância vai gerar uma medida de vazio e a medida de vazio vai fazer o indivíduo ir para qualquer outra direção equivocada. E aí existem inúmeras direções equivocadas, porque aí a variação toma conta. Então, para que isso não aconteça, é necessário ser treinado por Deus, entendendo na nossa mente que Deus nos chamou para a estrada da inteireza. Deus vai focar uma casa, uma família, um trabalho, um destino, um só. E a Bíblia diz lá, um só Espírito, um só batismo, um só Senhor, é tudo um. É tudo um, porque a sua mente, para ter qualidade diante de Deus, ele põe um só. Agora, como é, graças a Deus, né, que a gente é uma cabeça só com um corpo só. Imagina se a gente tivesse muito mais por aí. Como Deus nos colocou um para ser focado, o Senhor vai trabalhando para nos treinar cada dia mais a querer ter uma só direção. A primeira coisa é a preparação mental de querer ter uma só direção para tudo na nossa vida. Começa Deus treinando a gente a olhar só para Ele. Quando a gente vai treinando olhar só para Ele, nós estamos treinando o foco que vai ajudar a família, matrimônio, filhos, serviço, trabalho, qualquer coisa. Vai começar a nos ajudar em tudo quando a gente é treinado a olhar só para Deus. Só o que Ele disse. Então, assim, Deus começa a tratar com Israel e mostrar, né? Israel teve distância, então, por causa da distância, veio o vazio dentro de Israel, e aí Israel foi procurar as ideias das outras nações, em vez de querer se aproximar mais. E aí, tudo que é efeito de desfoco, efeito de falta da inteireza, a variedade, a variação, ela é um dos, digamos que, um português mais comum, né? Deus olha, ele vê que é um dos barcos mais furados da existência, é a variação. Porque ela já começa um fruto que tem dentro dela de efeito, que ela é destrutivo. O próprio Jesus disse, nenhum reino que existe, sendo ele dividido em si, ou seja, cheio de efeitos de variação, vai permanecer. A variação é o barco mais furado que existe, porque é o primeiro destino expositivo, ou seja, vulnerável a uma exposição completa. A própria realização daquilo se expõe. Por quê? Porque a essência é de variedade. Não tem um rumo realmente construtivo. A pessoa pode até começar a se envolver com destruição, ninguém está vendo, está escondido, seja lá o quê, mas aquilo, o próprio efeito, ele por conta de si mesmo, ele se responsabiliza a exposição. Não é que Deus ficou com raiva do irmãozinho lá, sei lá o quê, aquele outro, e expôs o que ele fez. Não, Deus não está querendo
escandalizar os que são seus e nem expor a ninguém. Deus está querendo despertar a mentalidade para a direção correta de como realmente realinhar a mentalidade e fazer o indivíduo entender aquilo que ele atrai para si, quais são os danos que podem acontecer com ele. Porque ninguém convence o ser humano por fora, né? Por isso que a gente não transforma pessoas, quem transforma é o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus tem que mostrar, olha, se você está indo por esse caminho, vai dar errado mesmo. Não tem como dar certo. Porque as escolhas são das próprias destruições dentro do indivíduo. A distância, seja do que for que nós temos em mãos. Eclesiastes diz, tudo que tiver a mão, faça conforme as tuas forças. A distância daquilo que vem na nossa mão para cuidar e a gente vai no desinteresse, na desconsideração, sem manutenção trina, aquilo vai causando um vazio. E aquele vazio vai fazer o indivíduo se distanciar. No caso aqui de Gomer, a esposa do Oséias, ela era uma pessoa que não tinha exercício de foco. Ela não tinha exercício de querer cuidar e se aproximar mais em foco daquilo que ela tinha. Então, quando os pensamentos não estão em foco, realmente alinhados, a variação chega. Ok? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações, que nós possamos entender de que, principalmente, servindo a Deus, né, sendo sacerdotes diante de Deus, e aqui a gente vê, tanto em Oséias como em outras passagens do Velho Testamento, que houve questões que os sacerdotes estavam totalmente fora da visão, realmente da direção de Deus. Quanto mais a gente se refere a Deus e fala de Deus, nós estamos falando de inteireza. Então, a luz de Deus, ela brilha e mostra em nós que cada vez mais o Senhor quer nos fazer fortes naquilo que é a direção dele. Como que a gente se fortalece? Cuidando do que é nosso de forma trina, seja espiritual, emocional ou física. Tem que cuidar. Tem que focar, tem que ter inteireza, tem que ser uma visão só, uma direção só, para nós sermos protegidos sempre diante de Deus, ok? E aí, próxima leitura, quando chegarmos a Oséias, vamos falar sobre o resultado, porque aqui diz, ela teve um filho e Deus deu um nome para o filho de Oséias e disse o resultado daquilo que seria a variação. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações. Forte abraço e até mais.